Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn, sou ex-aluna do EGC, defendi a minha tese agora em fevereiro, então estou gravando esse vídeo no início de março para vocês, a pedido da Jamile e do professor Eduardo. Então, eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como foi a experiência de publicar o artigo da disciplina junto com o professor Eduardo, a Jamile, o meu colega de disciplina, nós fizemos em dupla, fui eu e o Marcos, com a ajuda do TAM, que foi muito importante para a publicação desse artigo, e também do meu orientador, o Rogério, tá? Então, iniciando, vou falar sobre a experiência com a publicação do artigo Sustainable Development of Smart Cities, a Systematic Review of the Literature. Então, como vocês podem ver, esse é um artigo de revisão sistemática, extremamente simples. Eu acredito que se eu fosse fazer o artigo de novo, eu ia fazer ele diferente, né? Porque isso demonstra o nosso crescimento acadêmico, mas foi muito bacana ter essa experiência de contar com o auxílio dos professores da Jamile e também do professor Tan, tá? Então, como autores, eu saí como a primeira autora, o Marcos o segundo, o professor Eduardo, a Jamile, o Rogério e o Tan. Queria explicar um pouquinho aqui do histórico de como saiu esse artigo. Então, ele foi referente à disciplina Desenvolvimento Baseado no Conhecimento, que eu cursei no primeiro semestre de 2017. A construção do artigo ele foi em dupla com o meu colega, o Marcos. Então, se vocês perceberem aqui no tema principal do artigo, ele é a respeito de questões ambientais, né, verdes. Isso por quê? Porque eu sou engenheiro ambiental de formação e o Marcos é engenheiro sanitarista e ambiental de formação. E nós queríamos escrever algo que fosse comum aos dois nas nossas carreiras acadêmicas. Então, nós queríamos juntar tanto as questões da disciplina, do conhecimento, do desenvolvimento baseado em conhecimento, com também a nossa área de formação acadêmica, tá? Então resolvemos escrever para publicar, com o auxílio da Jamile e do professor Tan. Então, inicialmente, nós tivemos somente escrevemos a revisão, traduzimos ela para o nosso inglês, não é um inglês perfeito, então precisou de correções, a Jamile nos ajudou a melhorar o texto, e mesmo assim, quando nós enviamos para o professor Tan, ele fez outras correções, ele é super participativo no artigo, eu fiquei bem impressionada, porque eu tive outras experiências internacionais, e geralmente eles são bem participativos, não vou falar que não. Então, os professores internacionais que nós temos apoio aqui no EGC, eles costumam trabalhar junto conosco, só que são de formas diferentes, metodológicas diferentes. O que me chamou bastante atenção no professor Tan é que ele não só olhou para corrigir o artigo, ele escreveu. Então ele foi escrevendo e fazendo as correções, não dizendo para a gente fazer, ele já foi corrigindo em inglês as concordâncias, como também escreveu partes do artigo mesmo. Então ele é extremamente participativo, ele colabora não como um professor colaborador do artigo, mas sim como um dos autores. Esse foi um ponto extremamente positivo que eu vi na escrita com ele, com a ajuda do professor Tan. Então ele deu algumas dicas, como nós estávamos falando sobre revisão sistemática e trouxemos, no início não eram 25 artigos, eu nem lembro mais a quantidade, mas eu acredito que tínhamos 20 artigos. Aí ele devolveu para a gente e disse, não, vocês têm que ter no mínimo 25 artigos para a gente conseguir um journal com um fator de impacto mediano, tá? Nem é um journal assim extremamente importante, então ele também deu a devolutiva, se vocês quiserem um journal mais importante, nós precisamos de no mínimo a revisão em cima de uns 50 artigos ou 50 documentos sobre o tema, de forma mais atual. Então eu e o Marcos até na época nós resolvemos escrever os 25 mesmo, porque era um artigo de disciplina, mas ele
Também era da nossa área de interesse, mas não era não era referente às nossas áreas de escrita, tanto da minha tese como da dissertação do Marcos, né? Então, continuando, aqui foi bem interessante, porque nós escrevemos e tivemos a proposta do professor Tan de submeter para o Journal of Open Innovation, que ele achou que seria um bom journal para publicar e ter um bom resultado de leitura. Aí eu tive alguns questionamentos do corpo acadêmico nosso aqui do EGC, porque esse journal, ele não tem um qualiscapes. E daí eu fui buscar o que isso significa. O que significa, às vezes, um journal internacional não ter um qualiscapes? Significa que nunca nenhum pesquisador brasileiro publicou nesse journal. Então, por isso, ele não foi classificado. Não quer dizer que ele é um journal de pouco impacto ou um ruim impacto internacional. Significa que ele não foi. Então, uma das minhas sugestões também é você olhar qual é o fator de impacto que eu acho que é muito mais interessante para uma carreira internacional ou para uma publicação internacional do que o qualis nacional nosso. Porque o fator de impacto mais alto do que às vezes o qualis ele não foi classificado com qualis, um journal, mas ele tem um fator de impacto internacional interessante, como é o caso desse journal. Ele é o equivalente a um qualis B1, B2 aqui no Brasil. Só que daí nós vamos conseguir ser citados muito mais vezes por pesquisadores internacionais dentro da nossa área, que era o nosso objetivo. A gente ter muito mais citação do que uma pontuação maior aqui dentro do país, do Brasil, tá? Então, nós encaminhamos no mesmo ano de 2017, que a gente fez a disciplina, nós terminamos dentro do prazo, nós enviamos o artigo para a Jamile e o professor Tan, eu acho que nós trabalhamos mais uns 2 meses ou menos ainda nesse artigo, e foi submetido ao journal e também foi publicado. Então foi muito legal, ele foi publicado no mesmo ano. O interessante é que a gente ganhou um plus, porque o professor Tan ele ia a uma conferência e ele também submeteu a essa conferência. Antes da publicação do journal, ele submeteu a uma conferência, que era essa conferência que aconteceu ali, que vocês estão vendo a sigla, né? Para mim é mais complicadinha, mas ela aconteceu do dia 15 ao dia 18 de junho em Riga, na Latívia. Então, a gente contou 2 publicações, uma em congresso e outra no journal, tá? Então, esse ponto eu acho muito legal a gente discutir, até vocês na disciplina, qual que é o valor do qualis e do fator de impacto dentro da sua necessidade acadêmica, porque eu percebo que dependendo do artigo, claro que o qualis é importante para a tua carreira, ou independente do teu motivo, mas o fator de impacto realmente é o que abrange o mundo acadêmico internacional com muito mais importância do que se a gente for pensar somente no Brasil, que faz essa métrica do qualis-CAPES. Como resultados dessa publicação, o que nós tivemos? Então, nós tivemos, esse é o artigo, tá? Que eu tenho mais citações do que qualquer outro artigo. Só esse artigo do journal são 165 citações. O da conferência eu não listei aqui, tá? Porque os dois são muito similares. Nós ganhamos 2 publicações, uma na conferência e uma no journal. E, além de tudo, o aprendizado, né, de muitas dicas e correções do professor Tan para melhorar o meu desempenho acadêmico quanto à escrita científica internacional. Forma de escrita em inglês, como ele avalia se um artigo é bom ou não, como que a gente define para onde enviar esse artigo ou não, qual tipo de artigo que tem mais
valor no seu currículo, mais impacto no teu currículo, essa própria discussão do fator de impacto, dos tipos de journals internacionais e tudo isso. Eu vou passar para a Jamile o link para acessar o artigo, para que ela possa disponibilizar para vocês, tá? Não coloquei aqui na apresentação, mas eu vou pedir para ela disponibilizar. Ela tem também, né, por ser uma das autoras. Então, essa experiência foi muito positiva, tá? Até se a gente for... Algumas vezes eu recebi lá no ResearchGate como o artigo mais lido da semana, do departamento ou do mês, foi bem legal. Apesar de terem várias pessoas dentro do nosso departamento que ainda me questionaram quanto ao qualis do journal. Para mim foi uma experiência muito boa e como pesquisador num mundo globalizado, eu acredito que é de extrema necessidade a gente pensar na nossa carreira acadêmica internacional.